A gente tem uma informação importante agora. Foi divulgada há poucos instantes uma declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre os bloqueios nas rodovias. Vamos acompanhar. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá na nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora, é legítimo. Mas eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. E eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você: desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil. Então, a declaração que foi divulgada há poucos minutos nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, em que ele pede diretamente aos manifestantes, aqueles que estão obstruindo as rodovias, que interrompam esses bloqueios. Alexandre Garcia, que achou da fala, Alexandre? Que grandeza, hein? Que grandeza do presidente. Estão fazendo uma manifestação, digamos, de apoio a ele está pedindo: não façam isso, que isso é contra a lei. Está mostrando a legalidade dele. Está confirmando que sempre esteve dentro das 4 linhas. Como a Ana falou há pouco, a questão não é essa. A questão é respeito à Constituição. Não se leve para o lado. Ele próprio está deixando isso bem claro. Olha, eu sei, vocês estão chateados, eu também estou. Eu sei que vocês estão comigo tanto quanto eu estou com vocês. Mas tem algo maior, é o interesse coletivo. O país tem que funcionar. Inclusive, esse país que tem que funcionar, ele vai entregar de bandeja de prata, bandeja de ouro para Lula, com tudo funcionando, com tudo lá em cima, com todos os indicadores positivos, inclusive mais positivos que Estados Unidos e Europa. Acho que a gente perdeu o contato com o Alexandre, daqui a pouco a gente devolve para ele. Agora sim, o Alexandre está de volta, pode concluir, Alexandre. Sim, só para concluir, né? Ele, inclusive, está trabalhando para entregar um bom país para o próximo presidente, porque uma manifestação dessas, bloqueando combustíveis, bloqueando bens de todas as formas, poderia trazer um retrocesso nos progressos econômicos do país. Foi uma manifestação altruísta do presidente, né? E patriótica, e que, como eu disse lá no início, o engrandece. Você, Ana? Mais uma vez o presidente mostrando o que foi uma das grandes bandeiras da sua administração, o respeito
a Constituição. Isso nunca saiu do radar do presidente, em todos os discursos isso foi enaltecido, o respeito à nossa Constituição. Demonizaram o presidente, na verdade desumanizaram o presidente durante 4 anos, aí taxando o presidente de antidemocrático, de fascista, de ditador, mas se você perguntar qual ação efetiva do presidente desrespeitou a Constituição ou que foi antidemocrática, e não há nenhuma. O presidente sai de cabeça erguida, mostrando o que uma nação séria, não um país, uma nação séria precisa, o respeito à Constituição. Algo que não aconteceu por parte da nossa Suprema Corte, de Alexandre de Moraes, do TSE, da própria imprensa, partidos, né, políticos também, Randolph Rodrigues, que eram um dos coordenadores da campanha de Lula, impetrando aí, pedindo ao STF uma ajuda política, e isso foi atendido. O presidente sai de cabeça erguida porque ele honrou o que um grande chefe de Estado faz, honrou a Constituição de um país. Fernão Lara Mesquita. Quanto mais ele se mostrar diferente e o avesso dos verdadeiros golpistas que estão dentro do Tribunal Superior e dessa imprensa que mente e aplaude a censura, aplaude as violações da Constituição, quanto mais ele demonstrar por atos que ele é o contrário disso, mais ele terá a adesão do Brasil e desse Brasil que está na rua hoje e até da parte do outro Brasil que entrou nessa conversa e foi iludido por essas narrativas falsas, cínicas, porque é isso que a Ana Paula falou. Se você... eu sempre digo isso para os meus interlocutores que me desafiam nessa questão. Falo, qual é o ato do presidente que você possa ter chamado de antidemocrático? Quem que ele censurou? Quem que ele desmonetizou? Quem que ele prendeu? Que lei que ele violou? Que norma constitucional que ele violou? Então, tá aí, é mais uma prova em cima de um momento ultra crítico em que ele poderia, se ele fosse longínquamente parecido com aquilo que pintam dele, né, dar um assobio para essa multidão sair quebrando tudo, ele conseguiria. Mas não é o que ele quer, nunca foi o que ele quis. Bom, a gente segue acompanhando, claro, nossas equipes estão espalhadas aí por vários pontos, pelas rodovias, nos pontos em que havia bloqueios, e segue monitorando para saber se já estão sendo desmobilizados esses bloqueios ou se vão permanecer durante a noite, como é que vai ser a partir de agora, depois desse pronunciamento feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Para você que está chegando agora, exibimos há poucos minutos um vídeo que foi divulgado nas redes sociais por auxiliares do presidente, em que o próprio presidente Bolsonaro diz aos manifestantes que não devem manter esses bloqueios. Ele diz que os protestos são legítimos, que a motivação desses atos são legítimas, as motivações são legítimas, mas faz um apelo para que eles não impeçam o direito de ir e vir. Paulo Figueiredo, queremos ouvi-lo também. Paulo. Vitor, esse agora, eu queria paralisar esse momento, porque é um momento onde todo mundo na audiência pode ver que virtualmente todos os jornalistas da grande mídia, da velha mídia, são os estelionatários que eu sempre alertei a vocês que são. Não só eles têm lado, mas mentem para atingir os objetivos políticos, ideológicos dele. No caso, o principal objetivo de todas as redações foi concluído no dia 30, que era impedir que Jair Bolsonaro se reelegesse. Eu digo isso porque, assim, o presidente, se ele fosse quem a imprensa diz desde 2018, desde a campanha, se ele fosse quem a imprensa diz que ele estaria com a faca e o queijo para conclamar as pessoas a gerarem um caos e darem a ele o poder para ele dar o tal golpe que viria sempre.
que a imprensa sempre diz que ele ia dar, sempre a imprensa diz que ele ameaça, uma ameaça à democracia. Ele tem popularidade o suficiente, talvez seja o primeiro presidente que tem popularidade o suficiente para conclamar a população a fazer isso, e não faz. E não faz não é porque não pode, o que é a grande virtude é essa. Não é que ele não faz porque ele não possa. Muita gente dizia, não, Bolsonaro não dá um golpe porque não pode. Agora pode, tá aí. Você tem dúvida de que se ele chamasse a população, ele teria condições de dar um golpe? Não, a população iria, a população está revoltada. Ele não faz porque ele quer o bem do país. Está aí querendo o bem do país, preservando o Estado Democrático de Direito, jurando cumprir a Constituição, o bem do país preservando o direito de ir e vir, e também pensando no bem dos manifestantes, impedindo que essas pessoas, esses coitados com revoltas legítimas, que eles sejam processados pelos inquéritos malucos aí de atos antidemocráticos, essas maluquices que não estão na lei, mas que estão na Constituição do Xandaquistão. Exortação de que as pessoas continuem se manifestando, mas nos moldes da lei. Porque tem isso no discurso presidente. Ele pede, ou pelo menos reconhece a legitimidade de que as pessoas continuam se manifestando, mas nos moldes da lei. Por isso que de forma, eu acho que sai dessa eleição com uma admiração maior das pessoas, que vem a resiliência, que vem o comportamento, esse é o verdadeiro comportamento de estadista, né? Então, está com 67 anos, vai ter 71 na próxima disputa, o Trump agora está com 76, teria 78 para disputar, e tudo indica vai disputar a eleição novamente aqui nos Estados Unidos. Então, o próprio Michel Temer entrou no governo com 76, se eu não me engano, 77 anos, 76, uma coisa assim. Então, o Bolsonaro teria idade para voltar. Resta saber se as autoridades vão permitir que ele dispute. Tem a ver com aquilo que a gente falou mais cedo no bloco agora, sobre a enxurrada de ações que vem agora para impedir justamente, de forma não democrática, que o Bolsonaro concorra. Então, repare que a revolta da população é justamente com isso. Porque as eleições, o processo democrático brasileiro não é livre, não é justo, não é transparente. Tanto não é que vão pegar esse cara aí e não vão deixar concorrer. E o outro, que a gente não pode falar, não pode usar os termos, esse pode concorrer livremente, que está tudo certo. Então, claro que as pessoas estão revoltadas, claro que as pessoas não reconhecem mais o funcionamento do Estado Democrático de Direito, claro que as pessoas estão pedindo socorro para a única instituição que elas reconhecem, que ainda tem um amor pelo país, que ainda é legalista, que ainda tem respeito pelo povo. Claro que isso está acontecendo, só não vê quem não quer e não faz autocrítica quem não quiser fazer. José Maria Trindade, e você, Zé, que destaca da fala do presidente? Pois é, olha, Vitor, eu estava dizendo exatamente sobre a conversa que eu tive com o grupo ali próximo do presidente Jair Bolsonaro. Essa fala veio complementar aquela ideia inicial que eu tive da decisão do governo. Primeiro, não reconhecer totalmente a derrota, porque até lá, até a diplomação, existem ainda ações na justiça, existem algumas possibilidades, quem sabe, né, de reversão na justiça, mas na justiça. Nada fora das 4 linhas da Constituição. E essas manifestações demonstraram realmente, o Paulo tem razão, demonstraram realmente que se o presidente fizer uma grande conclamação nacional, ele encontrará apoio na população para qualquer ato, né? As pessoas estão pedindo intervenção militar e ele nessa fala diz, olha, nós temos que seguir a lei, temos que seguir a Constituição. Eu ouvi, e isso é muito importante, né, de que o presidente está, na verdade, desarmando várias armadilhas que estão sendo colocadas contra ele. A visita do presidente Jair Bolsonaro aos ministros do Supremo foi um desses passos para desarmar várias armadilhas colocadas no caminho, né? Ele dizendo que não tem nada, não incentivou a ocupação das estradas e impossibilidade dos cidadãos irem e virem, que não convocou a população para nenhuma manifestação e que não é responsável por isso. E agora ele vem a público dizer o seguinte, olha, não contem comigo para qualquer ação ou incentivo para atos antidemocráticos, que já tem gente chamado. Qual é o simbolismo disso que me disseram nessas conversas? É de que foi esse o rito,
esse foi o caminho dos Estados Unidos no caso da invasão do Capitólio. Entenderam ali os iluminados de que o presidente Donald Trump, na época era presidente, né, incentivou ou por omissão não impediu a invasão do Capitólio. E por isso mesmo ele está sendo responsabilizado até judicialmente, ele e os assessores, e houve problemas jurídicos. Então, com esta fala, o presidente Jair Bolsonaro coloca uma pedra em cima dessa possibilidade. Ele dizendo, não incentivei, e com essa fala ele diz, eu não fui omisso. Agora, Alexandre, muito se tem falado sobre o silêncio do presidente Jair Bolsonaro no começo da semana, logo depois do resultado da eleição, mas sobre os atos dos caminhoneiros, quem está em silêncio até agora é Lula, né? Salvo engano, o presidente eleito ainda não se manifestou, não falou sobre esses atos, e ele é um dos principais alvos, né, dos manifestantes, não só dos motoristas de caminhão, mas também dos cidadãos comuns que hoje se juntaram em novas manifestações, em novos atos pelo Brasil também. Você acha que caberia uma manifestação de Lula nesse momento, Alexandre? E o que é que o presidente eleito poderia dizer? Ele está na praia, né? Lá no sul da Bahia com a Janja. Então, provavelmente está desfrutando lá de uma casa de um amigo muito rico, dono de uma transportadora, que é ligado a Jacques Wagner. Não sei se ele vai bater boca nesse assunto, né? Ele deve estar desfrutando da vitória apertada, mas não sei o que os assessores dele estão aconselhando a fazer ou deixar de fazer. O fato é que, como a gente viu aí, o presidente Bolsonaro foi, eu diria, foi chinês, né? Eu não sei se ele andou lendo Arte da Guerra do chinês, mas ele está sendo chinês. Ele está vendo que o tempo é o senhor da razão, né? E não está investindo no dia de hoje. Ele está investindo no futuro. Lula provavelmente deve estar curioso para saber para que lado as coisas vão e, até agora, em silêncio, ouvindo as ondas do mar, do sul da Bahia.